Não é só o furacão que está assustando a América Central, a região do Caribe. O México enfrentou também um terremoto pesadíssimo. Carolina Ercolim tem as informações. Carol, boa tarde. Boa tarde, Denise. Boa tarde a todos. Pois é, pelo menos 30 pessoas morreram após o terremoto mais violento registrado no México nos últimos 100 anos. Passar ali, atingir a costa sul do país. O epicentro do tremor de magnitude 8,2, que se sentiu até na capital, na cidade do México, ocorreu na fronteira do México com a Guatemala. O presidente mexicano Enrique Peña Nieto classificou o abalo como o mais forte do século e comparou a movimentação com o que aconteceu em 1985, que acabou traumatizando o país. Na ocasião, é bom a gente lembrar, mais de 10 mil pessoas morreram. Vamos ouvir um trechinho do vídeo. Y esto lo convierte en el sismo de mayor magnitud que se haya registrado en nuestro país, al menos en los últimos 100 años. Es un sismo de gran escala, incluso de mayor magnitud al que conocimos los mexicanos en 1985. La diferencia con este sismo es la distancia a la cual ocurrió. Então ele dá essa dimensão, que é a maior do século, que é o maior sismo, o maior terremoto do século. E ele fala que a diferença então, entre os terremotos de agora é a distância de Chiapas, a distância onde ocorreu o epicentro. Por consequência, fica a 150 quilômetros da região e a 700 quilômetros do centro do país. E a da década de 80 ocorreu numa distância menor, de 400 quilômetros da costa. Então isso fez com que, de alguma forma, fosse atenuado os estragos de um terremoto dessa magnitude, portanto, fazendo essa dimensão, porque agora a diferença no número de mortes é bastante grande, de 30 para 10 mil na década de 80. E a gente tem uma convidada na linha para trazer mais informações sobre esse assunto também. Bom, aqui na Jovem Pan a gente tem acompanhado desde as primeiras horas o tremor de magnitude 8,1 que tem se sentido lá no México. Pelo menos 30 pessoas já morreram, segundo as últimas informações que chegam pelas agências internacionais, e de como isso pegou de surpresa ali a população, que acabou dormindo muitas vezes nas ruas com medo, do que poderia acontecer se ficasse dentro de casa. Mas a gente vai conversar com a cônsul-geral do Brasil no México, a embaixadora Vanja Campos da Nóbrega, que está em contato conosco para trazer mais informações. Muito obrigada por conversar com a Jovem Pan. Bom dia, Gabriela. Bom dia aos ouvintes. Eu que agradeço a ligação e o interesse em saber como nós, especialmente os brasileiros, estamos no estado do México, na cidade do México e em todo o país. Bom, é um tremor que foi considerado pelo presidente o mais poderoso dos últimos 100 anos. Eu não sei quanto tempo a senhora já vive, ou se a senhora já tinha presenciado algum tremor, mas aparentemente realmente foi traumatizante para quem estava aí, Exatamente. Esse é o abalo sísmico dessa madrugada, de 8,2, está sendo considerado o maior que já atingiu o México. O anterior, de 1985, foi de um pouco menos, 8,1, mas o epicêntrico foi na cidade do México, que causou danos muito grandes, mais de 10 mil mortos e 5 mil desaparecimentos, enfim, foi uma coisa tão traumática que desde 1985 as autoridades mexicanas se empenharam em treinar a população para esse tipo de novo abalo. E eu acho que muito em decorrência a isso, a população está muito mais alerta, embora traumatizada, como é natural, mas está mais alerta e preparada para casos de abalo. E um dos fatores é justamente assim que o Instituto observa algum abalo sísmico, sirenes são tocadas no país inteiro. Eu, inclusive, fui acordada com as sirenes muito altas, dizendo abalo sísmico, abalo sísmico. Isso dá para a população uns 20 a 30 segundos para saírem dos lugares onde estão, sejam escritórios, sejam residências,
Parece não muito, mas já adianta. E foi isso que aconteceu aqui na Cidade do México, que nós temos imagem, vocês têm imagens aí também, as pessoas indo para a rua com os seus pijamas, que era quase meia-noite quando isso ocorreu, e aí aguarda-se o que acontece. Felizmente aqui na Cidade do México, até o momento, não foi computada nenhuma vítima, inclusive não tenho nenhum brasileiro que tenha sido reportado como tenha sofrido algum problema, nem físico, nem mesmo emocional. O consulado aqui do Brasil, que aliás está à disposição da comunidade brasileira, nós já montamos um núcleo de assistência brasileira aqui, estamos recebendo inúmeros telefonemas de parentes no Brasil para saber dos seus familiares que se encontram aqui. E para todos esses, nós vamos ligar para os hotéis, para as residências, para termos certeza que estamos todos bem. Até o momento, tenho a satisfação de reportar que não há realmente nenhuma vítima. E eu vou aproveitar, Carolina, esse meio de comunicação com vocês para informar a todos o número do telefone plantão consular. Por favor. Que é 52, que é o Código do México, 155-34-55-3991. Vou repetir. Então, o plantão consular da Cidade do México, do Consulado do Brasil, é 52-155-34-55-3991. Então, embora a situação no México esteja relativamente confortável, sempre com a ressalva que é uma situação traumática e assustadora, o mesmo não se passa no sul do país, né, onde foi o epicentro, que ficou entre Oaxaca e Chiapas. E lá, sim, se reportam várias mortes, até o momento uns 33, é possível que ainda ocorra mais danos. E o que ocorre, Carolina, também, que é importante alertar a população, é que depois de um grande abalo sísmico como esse, sobretudo nas 24 horas, 48 horas seguintes, há um perigo dos ajustes, né, dos novos abalos, às vezes em menor escala, mas podem ser igualmente danosos. É isso mesmo. Aliás, o próprio presidente já colocou no Twitter dele que até o momento já são registrados mais de 260 réplicas, as mais intensas com 6,1, né, de magnitude. Enfim, a gente que agradece a Vanja Campos, a embaixadora, cônsul-geral, que atende a gente aqui gentilmente na Jovem Pan. Vanja Campos da Nóbrega, falando então sobre a situação, né, desse terremoto bastante grave que aconteceu lá no México. Ao longo da programação a gente vai atualizando as informações aqui também, Denise.